No Dia das Mães, tem muitas mães na Bíblia. E certamente você já ouviu inúmeras mensagens sobre Joquebede, sobre Ana, sobre Maria e tantas outras mamães. Romanos, capítulo 16. Vou ler apenas o versículo 13. E o título desta mensagem é: Uma Mãe Anônima. Uma Mãe Anônima. Romanos 16, 13. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, despedindo dos irmãos no final da carta, ele diz assim: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Uma mãe anônima, porém uma mãe extraordinária. Nenhuma mulher pôde ouvir do apóstolo Paulo: essa mulher é como se fosse uma mãe para mim. Uma mãe anônima, a mãe de Rufo. Quem já ouviu uma mensagem sobre a mãe de Rufo? Falei com você? Eu sei que eu estou falando, menino. Eu mexo com isso. A mãe de Rufo é uma mãe anônima. E aqui, só nesse versículo, eu aprendo uma coisa. E é só sobre isso que eu quero te falar. Que existem dois tipos de mães diferentes. Não estou falando de características físicas. Não estou falando de mãe que é alta, mãe que é baixa. Mãe que é branca, mãe que é negra. Mãe que é 36, mãe que é 38. Mãe que tem o cabelo preto, mãe que tem o cabelo loiro. Mãe que tem o cabelo longo, mãe que tem o cabelo curto. Mãe que sabe cozinhar muito bem e mãe que não sabe nem fritar um ovo. Mãe que é carinhosa, meiga, chameguenta, que só de encostar você já sente o cheiro do mel. E mãe que é bruta, que pega do chinelo e diz: passa aqui, menino, e tome. Mãe que é legal, e quando entra na loja diz: pode pegar, meu filho, a mamãe paga para você. Mãe que é legal não, essa mãe é rica. E mãe que não é tão rica, que fala: só no pagamento, só no 13º. Vamos ver, mês que vem, né? Mãe que é amiga, confidente. E mãe ausente. Mãe que trabalha muito em casa, e mãe que trabalha muito fora de casa. Eu não estou falando dessas diferenças de mãe. E a minha mãe, gente, vocês têm que conhecer minha mãe. Alguns já tiveram o privilégio. Minha mãe é uma figuraça, assa. Figura mesmo. Só para você ter uma ideia, ela vai me bater depois. O desejo da minha mãe, depois que ela morrer, ela fala isso direto. Ela tem um guarda-roupa lá, cheio de bota e jaqueta jeans, jaqueta de couro, com os broches, uns negócios meio rock and roll, assim, que ela é
Minha mãe é, né? Minha mãe é baby boomer, geração anos 70, né? Hippie, uhul, tá, aquela coisa. E ela tem umas botas de couro, umas jaquetas, uns negócios. Aí o desejo dela depois que morrer, até hoje ela só me falou um desejo que ela tem: me enterra junto com minhas botas e minhas jaquetas. Vai entender? Desejo de mãe. E eu já falei com ela, vou fazer. Quando ela morrer, espero que seja daqui a muito tempo, se eu estiver vivo, vou dar um jeito de ir lá, abrir o guarda-roupa, pegar as botas, pegar as jaquetas e vai junto. Ela pediu, desejo de mãe tem que ser assim. E ela é figuraça, muito figuraça. Mas é uma educadora nata. E com uns métodos meio diferenciados, conseguiu nos educar ao modo dela muito bem. Graças a Deus por isso. Mas eu queria contar para você a experiência de uma mãe que eu conheci. Uma mãe diferente. E eu quero dizer para você que, segundo esse texto, há 2 tipos de mães. E eu estou falando aqui de alguns tipos de mães que nós conhecemos. E muitas vezes nos identificamos com elas. Aquela mãe que diz: um dia eu vou sumir dessa casa. Quem se identifica? Eu vou morrer. Eu quero ver o que vocês vão fazer quando eu morrer. Eu quero ver essa casa 1 mês sem eu aqui para dar conta de tudo. Eu fui visitar, já contei essa história, mas ela é boa demais. Eu fui visitar uma irmã uma vez, e ela reclamou. Aí, pastor, o senhor aceita uma água, um café? Eu falei, eu aceito. Aí fomos lá na cozinha. Chegou na cozinha, a pia estava blá, né? E ela falou, ó pastor, o senhor não repara não, tá? Eu falei, reparar no quê, minha irmã? Não, porque aqui em casa é assim. Eles vão sujando os copos e vão pegando as xícaras. Vai sujando as xícaras, vai pegando no pires. Pastor, eles bebem água no pires para não lavar um copo. Eu falei, tá de brincadeira? Consigo acreditar num negócio desse não? E aí nós demos umas boas risadas, batemos um papo e oramos. E no final daquela visita, eu deixei aquela irmã com uma verdade. E a verdade foi: louve ao Senhor, minha irmã, porque se tem gente para sujar, é porque tem gente viva dentro dessa casa. E se tem gente viva, a senhora tem família, tem companhia e tem dinamismo. Só o que para limpo, sem desarrumar, é o que está morto, é o que não tem vida. Então louve a Deus que esse povo está com vida para sujar, vida para bagunçar, vida para desarrumar. E a senhora, com muito amor, com muito carinho, servindo a Deus e a esta família, vai dando conta disso tudo. E é por isso que a senhora é uma bênção para todos nós. Ela botou um sorriso no rosto, eu ganhei o meu dia. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Eu sei que existem, nesse caso, 2 tipos de mãe. Como eu te disse, eu não estou dando aqui conselho, eu não estou dando aqui metodologia de criar filhos, eu estou te contando uma história, para que você perceba que há, na vida, sempre 2 tipos de mãe. E esse versículo diz para mim que existem 2 tipos de mãe. O texto diz: saudai Rufo. Rufo, em latim, porque ele mora lá em Roma, significa vermelho. É igual o Esaú do hebraico. Esaú é vermelho. O Rufo é a tradução do Esaú para o latim. Chamava-se Rufo, porque provavelmente era um judeu que se converteu no dia de Pentecostes.
E na dispersão, morando em Roma, fazia parte dos romanos, a igreja cristã que estava em Roma. E o Rufo, que a gente não tem muita informação dele, apenas que no Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 21, diz que ele era filho de um homem. Sabe aquele homem que ajudou Jesus a carregar a cruz? Se você for muito rápido, você me acompanha. Marcos 15, 21. E obrigaram a Simão Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz. Então o Rufo é o filho daquele cara que ajudou Jesus a carregar a cruz. É a única informação que a gente tem dele. E o texto diz que Paulo está saudando esse homem, que ele é eleito no Senhor. Paulo está dizendo, esse cara é crente, convertido, está aí brincando não, ele é um irmão mesmo, e igualmente a sua mãe, essa mulher anônima, nós não sabemos o nome dela, só sabemos que ela é mãe do Rufo, mas do Rufo, ela é mãe genética, biológica, ela gerou o Rufo no ventre dela. Mas o versículo continua, que também tem sido mãe para mim. Existem dois tipos de mãe. Uma é a mãe biológica, que gera no ventre os seus filhos, como essa mulher era para o Rufo. Mas existe um outro tipo de mãe, que é a mãe do coração, que gera filhos, não no seu ventre, mas no seu coração. Essa mulher, biologicamente, era mãe do Rufo, mas espiritualmente, para o Paulo, era como se fosse uma mãe. De maneira, queridos, que a única coisa que eu quero falar nesta noite é que mães precisam ser mães de coração. Não basta ser mãe biológica. Não basta gerar um filho no ventre. É preciso amar com amor de mãe. E Deus, na sua palavra, compara o seu amor a um amor de mãe. E Ele diz que Ele gera filhos. E como uma mãe se compadece dos seus filhos, assim Ele se compadece de nós. Portanto, queridos, há muitas mães que só geram filhos na barriga, mas não conseguem ser para esses filhos mãe de coração. E por outro lado, há muitas mães, algumas até que nunca geraram filhos na barriga, mas são cheias de filhos do coração. Pergunta para você, mamãe. Você é mamãe porque gerou um filho na barriga? Ou você é mãe porque gerou um filho no coração? Nós temos aqui na nossa igreja mulheres que ainda não geraram filhos com a barriga, mas são tão carinhosas, são tão amorosas, que embora nunca tenha gerado um filho com a barriga, muitos as consideram como mães, mães anônimas, mas que fazem toda a diferença na vida dos seus filhos. O meu desejo para você, mamãe, é que você não seja só mãe por causa da barriga, mas por causa do coração, por causa do amor que você tem pelos seus filhos,
por causa da maneira como você ama, e você faz coisas impensáveis por amor. E quantas vezes você fez ou foi capaz de pensar em fazer loucuras por amor a um filho ou uma filha? Como no caso dessa mãe que eu contei. Qual é a mãe que em sã consciência compra um maço de cigarro e oferece para os filhos? Mas ela me disse que o efeito foi exatamente o contrário. Que anos depois, ela tendo uma conversa com eles em lágrimas disseram: mãe, nós esperávamos que a senhora ia dar uma coça na gente, mas quando a senhora botou aquele maço de cigarro, aquele isqueiro, aquele refil de gás, e saiu e foi dormir, a gente olhou um para o outro, e dentro de nós surgiu um vazio, porque não tinha mais a menor graça botar um cigarro na boca, diante da tristeza que nós vimos no olhar da senhora. E naquele dia, mãe, nós paramos de fumar, e nunca mais botamos aquela porcaria na boca. Sabe, queridos, queridas, muitas vezes a gente segue os nossos desejos carnais, muitas vezes a gente dá lugar à ira, à raiva, e age com violência, com ansiedade, e muitas vezes a gente, ao invés de ajudar, a gente prejudica. Precisamos ter mais sabedoria, paciência, e surpreender mais os nossos filhos. Quando eles acharem que a nossa reação vai ser uma, a gente pega eles no contrapé e age diferente, mas age com amor, para mostrar para eles: eu estou aqui. Quando eu saí de casa, eu nunca me esqueci disso. Eu com uma mochila nas costas, um skate na mão, e não tinha mais do que R$200 na carteira, e eu estava indo embora de casa, para morar em São Paulo, com R$200. Tudo bem que era o ano de 1999, mas não era muita coisa. Minha mãe, quando me abraçou na despedida, e ela nem na rodoviária me levou, por convicção, e ela sempre falou: eu não crio filho para mim, eu crio filho para o mundo. Você vai viver no mundo, vai sumir da minha casa, e bom é sumir mesmo, e vai cuidar da sua vida. E às vezes eu olhava aquilo e falava: poxa, minha mãe não me ama. Mas hoje eu olho para trás e penso: que bom que minha mãe me tratou daquele jeito. Ela estava sendo, sem saber, um instrumento de Deus, porque a maneira como ela me criou não me deixou criar raiz em nenhum lugar, e Deus me chamou para um ministério onde eu não posso criar raízes, porque onde Ele mandar, eu estou disposto a ir por amor à obra dEle. E minha mãe, sem querer, contribuiu nisso. Mães, vocês são instrumentos de Deus para a vida dos seus filhos. Mas pelo amor de Jesus, não sonhe os seus sonhos para os seus filhos, sonhe os sonhos de Deus. Eu vejo um monte de mãe dizendo: ai, quero que meu filho estude, quero que meu filho tenha um diploma, que ele faça uma faculdade, que ele tenha um bom emprego, mas raramente eu vejo a mãe dizendo: o meu sonho é que meu filho vá para missões, o meu sonho é que minha filha seja uma mulher de Deus, uma ministra, uma missionária. Meu sonho é que meu filho seja um missionário e vai para um lugar pobre, passar dificuldade, mas ser instrumento nas mãos de Deus para salvar vidas. Por que a gente não ouve isso das mães? Quero que o meu filho seja um grande homem de Deus, um homem de caráter, um homem honesto, um homem que paga as contas em dia e que a palavra dele vale mais do que o dinheiro. É isso que eu sonho para o meu filho. Interessa a profissão que ele vai ter, se ele vai ser médico ou vai ser gari, louvado seja Deus, qualquer profissão é digna de honra. E às vezes quando as crianças vêm aqui e a gente olha e fala: ah, eu vejo aqui muitos médicos, muitos advogados, muitos engenheiros. Aí o povo: amém, aleluia. Ah, é? E quem vai pegar o lixo dos médicos e dos engenheiros? Quem vai fazer a unha das esposas dos médicos?
Quem vai varrer a rua deles? Quem vai cuidar da limpeza do jardim deles? Ou profissão justa e digna é só as que têm o maior salário, irmãos? De onde nós tiramos que para o filho ser bem sucedido ele tem que ter um bom salário? Para um filho ser bem sucedido ele tem que ter um bom caráter. Eu não estou preocupado com a profissão que meu filho vai ter, gente. Ele vai ser o que ele quiser ser. Estou preocupado com o caráter dele. Preocupado se ele vai pagar as contas em dia. Preocupado se ele vai ser fiel à esposa dele. Estou preocupado se ele vai ser envolvido na igreja em que ele vai congregar. É isso que me preocupa. A profissão que ele vai ter, o salário que ele vai ter, isso é problema dele. Se ele for competente, será bem remunerado. Porque só ganha pouco quem trabalha pouco. E gasta muito. Você quer ser próspero? Gasta menos do que você ganha. O segredo é esse. Só isso. Quer ganhar mais? Trabalha mais. Uma vez um amigo que era vendedor, vivia de comissões. Estava na mesa com a gente reclamando. Ai, tá muito difícil. Ai, não sei o quê. Ai, neném. Ai, lá. Um outro amigo virou para ele e perguntou: peraí, quanto que você ganha em cada aparelho desse aí que você vende? Na época ele falou: ganho R$50. Aí o cara virou para ele e falou: e qual o salário que você quer ter? Ele falou: uns 5 mil tá bom para mim. O cara falou: então é simples, meu querido. Você tem que vender 100 aparelhos por mês. 3 por dia. 3 vezes 30 é 90. Então, um dia da semana você tem que vender 5. Bota essa meta. 3 por dia. 3 por dia. Num dia da semana são 5. Final do mês você tem os 5 mil que você quer. Vai trabalhar e para de reclamar, rapaz? Irmãos, não estou nervoso. Nem um pouquinho nervoso. Eu estou sendo sério, ríspido, incisivo, para que você perceba o clamor que está no meu coração. E o meu clamor é que tenhamos mães de espírito, mães espirituais, mães que tratam seus filhos não como sendo uma propriedade delas mesmas, mas uma bênção de Deus, confiada a elas para conduzir a glória de Deus. Esse é o meu sonho. Mães comprometidas com o propósito de Deus para a vida dos seus filhos. Mães que não sejam só biológicas, mas mães que sejam espirituais. Mães que o filho olha para ela e fala assim: mesmo que eu não tivesse saído da barriga dela, ela seria minha mãe, por causa do jeito que me educa, por causa do jeito que me cria, por causa da maneira como ela me ama. Não basta ser mãe do Rufo, tem que ser mãe do Paulo também. Mães biológicas, que também são mães espirituais dos seus filhos. Mães que ensinam a fé, mães que ensinam a orar, mães que dão exemplo de leitura e conhecimento bíblico, mães que não faltam culto por qualquer motivo besta e fútil, mães compromissadas com a obra de Deus, mães dizimistas, mães ofertantes, mães de oração, mães evangelistas, mães missionárias, mães crentes. Esse é o clamor do meu coração. Esse é o desejo do meu coração. E eu estou aqui rasgando. E confesso que se eu pudesse, eu rasgaria literalmente as minhas vestes. Para ver se vocês entendem assim. Gente, o pastor está doido. Estou mesmo. Estou doido da cabeça. Porque eu estou farto de mães fúteis, rasas, superficiais, que não conseguem enxergar um palmo na frente de seu nariz e não conseguem perceber que a vida do filho é muito mais longa do que ela pode cuidar. E que nós não criamos filhos para nós mesmos. O Paulo falou que tinha uma mulher lá em Roma. Ele nem fala o nome da mulher. Ele só diz que ela é mãe do Rufo. Mas que aquela mulher era uma mãe para ele.
Você tem noção de quem foi o apóstolo Paulo, meu irmão? É o maior escritor da Bíblia. Nenhum outro escreveu tantos livros da Bíblia quanto ele escreveu 13. Metade do Novo Testamento, Deus usou ele para escrever. 90% das igrejas que foram plantadas no primeiro século, foram plantadas por ele. E através do ministério que o Senhor concedeu a ele. Agora esse homem, escreve uma carta para aquela igreja e diz, dá um abraço naquela dona lá, dá um abraço naquela mulher lá. Em quem, Paulo? A mãe do Rufo. Aquela mulher, uma mãe para mim. Eu pergunto a você, mamãe, você vai receber uma lembrancinha agora. Eu vou chamar aqui a Rosa e a Nádia, né? Vai dar uma palavra aí, vai ter tudo. Mas, eu queria que você, mamãe, que vai receber uma lembrancinha, eu queria que você pensasse nisso. Eu vou receber a lembrança, eu vou receber porque eu sou mãe biológica. Mas a minha pergunta para você é, você também é mãe espiritual? Quantos filhos no reino de Deus você já gerou? Quantos filhos saíram do seu ventre espiritual? Quantos filhos saíram do seu joelho de oração? Quantos filhos saíram da sua palavra de evangelismo? Quantos filhos você gerou, mamãe, no reino de Deus? Se uma turma fosse escrever uma carta para Guaranhuns, gente que conviveu aqui, que congregou aqui, que batizou aqui, teve alguma coisa aqui, se todos eles escrevessem uma carta para Guaranhuns, será que eles mandariam um abraço para você? Dá um abraço naquela senhora, dá um abraço naquela irmã, porque ela é uma mãe para mim. Foi ela que me evangelizou, foi ela que orou comigo, foi ela que me abraçou, foi ela que me deu atenção quando ninguém me dava, foi ela que me deu um abraço quando ninguém me queria chegar nem perto de mim, é ela que me falou de Jesus, é ela que foi na minha casa, é ela que foi lá na calçada falar comigo, foi ela que me instruiu lá quando eu era criança, quando eu era adolescente, ela era minha líder, ela era minha professora de EBD, dá um abraço nela, porque ela é uma mãe para mim. É isso, irmãos. Você foi lá na escola do seu filho, já recebeu uma mensagenzinha bonitinha? Você entrou na internet hoje, já recebeu um Feliz Dia das Mães bonitinho? Então sinto muito, mas o pastor separou esse momento para não te dar uma mensagem bonitinha, mas uma cajadada no seu coração. Para você abrir os olhos espirituais e perceber que ser mãe biológica é fácil. O difícil mesmo é ser mãe espiritual, é gerar filhos no reino de Deus. E esse é o desejo do meu coração. Esse é o desejo do meu coração. Porque eu tenho certeza que muitos dos que aqui passaram se lembram de algumas mulheres aqui com carinho e pensando, é uma mãe para mim. E esses dias eu encontrei um jovem numa das programações que eu fui. E ele me deu um abraço e falou, pastor, o senhor que está lá em Guaranhuns? Falei, sim, sou eu mesmo. Passei um tempo da minha infância e adolescência naquela igreja, pastor. Peguei aquilo lá no início, era um templinho. Pela história que ele contou, eu falei, ele conviveu lá mesmo. E ele mandou um abraço para uma mulher. E eu não dei o abraço dele, já tem quase um mês isso. Eu falei, eu vou guardar para o Dia das Mães. Porque lá na igreja também tem mãe de Rufo, que é mãe biológica, mas que é mãe espiritual para alguém. E aqui na igreja a gente tem uma que nem biológica é, mas é mãe de tantos outros. E eu queria chamar ela aqui, que eu quero dar um abraço nela, um beijo nela, um beijo suado e molhado, que eu quero pegar essa bênção que está sobre ela, a bênção de gerar e criar filhos para a glória de Deus, irmãos. Nunca uma criança foi gerada na barriga dela, mas do coração dela saíram multidões de filhos e filhas. E o menino falou comigo, o senhor dá um abraço na tia Marta.
Vem cá, tia Marta. Pode bater mais palma. As outras que me desculpem, as outras que me perdoem, mas para mim a mãe mais top dessa igreja é essa aqui. É a minha opinião. Que muitas vezes é uma mãe anônima. Muitas vezes não tem muita importância. E talvez no dia de hoje não teve algum que saiu da barriga dela para dar a ela um feliz Dia das Mães. Mas eu duvido que ela tenha passado o dia de hoje sem receber um feliz Dia das Mães. Talvez ela recebeu mais do que todas vocês juntas. Porque ela é mãe do Rufo. Você sabe quem é o Rufo? Nem eu. Mas acontece que a mãe do Rufo também é mãe do Paulo. É mãe espiritual. E essa aqui, ela está desesperada aqui para saber quem é pastor de qual igreja. Essa aqui é uma mãe espiritual. Uma mãe anônima. Que ajudou a criar filhos, que gerou filhos, que instruiu na palavra, que ministrou na vida de tantas crianças. E talvez no dia de hoje, ela ficaria sentadinha lá atrás, passaria despercebida, porque afinal é Dia das Mães biológicas, pastor. A minha Bíblia disse que tem um tipo de mãe que não é biológica. E nós somos igreja, nós não somos escola, nós não somos clube, nós não somos associação, nós não somos ONG, a gente está aqui para viver espiritualmente. Então aqui vale mais quem é mãe espiritual do que quem é mãe biológica. Sinto muito, mas a minha Bíblia me ensina dessa forma. Então eu não poderia passar esse dia de hoje sem homenagear essa mulher, sem trazer ela aqui em cima, dar um beijo nela, e que o Senhor fosse louvado através da vida dela. E ela é a ilustração perfeita dessa mensagem. Por isso que eu fiz questão de fazer isso, sem ela saber de nada. Surpresa, porque é assim que é bom. As meninas podem trazer, espera aí que você vai receber aqui, pode trazer, Lorena. Pode trazer. Isso. Você vai receber a sua lembrancinha em mãos aqui em cima. O Dia das Mães é um dia legal. O Dia das Mães é como um outro qualquer, não. É muito mais especial. O dia daquela que faz comida e lava a panela, pega a roupa seca no varal. Sensacional, é o que elas são. Razão, emoção, sexto sentido, um senso de direção. Quando estamos perdidos, pensava ter acabado. Quando fosse casado, tava enganado, tava iludido. Como a galinha protege o pintinho, ela faz com seu filho, não importa a idade, tamanho, confiança. Pra ela você é uma eterna criança. A esperança que ela tem é te ver bem, desde que você era neném. No seu primeiro parabéns, sem ela seria sem importância. No segundo domingo de maio, ela quase teve um desmaio quando você entrou pela porta, trazendo aquela torta que ela sempre sonhou em ganhar. Tem que pôr essa flor na água, senão ela vai murchar. É assim mesmo, ela pensa em tudo. Na hora de homenageá-la, você fica mudo. Não bebe água gelada, não sai sem camisa de casa, sempre preocupada se comeu direito e vai bem nos estudos. Alguns dizem que elas predizem o futuro, sei lá, só sei que se ela falar pra sair da galera do escuro, pra parar de ser pão duro, é melhor escutar, pra não bater a cara contra o muro.
Não há um coração neste mundo que seja mais puro, limpo e incandescente, onde você se sente seguro. O amor entre elas é uma coisa comum. Pode chegar, porque aqui sempre cabe mais um. Repartir os pães, repartir os pães, repartir os pães. Somos irmãos de diferentes mães. Repartir os pães, repartir os pães, repartir os pães. Somos irmãos de diferentes mães. Repartir os pães, repartir os pães, repartir os pães. Somos irmãos de diferentes mães.